Bom dia, paz do Senhor. Que Deus te abençoe muito nessa manhã, mais uma terça-feira de oração, de busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Que Ele nos abençoe, que te direcione, que me capacite e que a gente possa crescer mais e mais na presença do nosso Pai. Vamos entregar a Deus em oração esse momento, que Deus conduza de uma forma muito especial o encontro de hoje. Senhor meu Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade de mais um dia, de mais uma manhã, de mais um renovo, Pai. Nessa manhã nós clamamos pela Tua presença. Vinde, Espírito Santo, até nós. Me usa, Pai, como instrumento do Senhor, da forma como o Senhor quer, do jeito como o Senhor quer. Eu sei que o Senhor preparou essa manhã, eu sei que o Senhor preparou essa palavra. Que os nossos pecados sejam entregues diante do Teu altar, Pai. Que nós possamos nos arrepender de todas as nossas falhas, de ter cada vez mais discernimento dos nossos erros. E que o Senhor venha, Pai, frustrar os planos que não estão no Seu plano, que estão no nosso plano, mas não estão no centro da Tua vontade, Pai. Edifica-nos conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha ao nosso auxílio nessa manhã, Pai. Nos capacite, abre os nossos olhos, endireita os nossos caminhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que a palavra de Deus venha mesmo como flecha no nosso coração. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que desde a semana passada ficou muito gravado no meu coração diante de um estudo, que é a respeito dos planos frustrados. Quando Deus frustra os nossos planos. Porque nós, como adultos e como pessoas que estão amadurecendo na fé, nós precisamos entender que muitas das vezes nós teremos sonhos frustrados. Porque, como filhos, muitas vezes nós somos mimados e sonhamos coisas que não estão alinhadas com os propósitos e os planos de Deus para a nossa vida. Quando eu estava preparando essa live de hoje, agora há pouco, eu estava refletindo um pouco mais a respeito daquilo que Deus me tocou para falar, e eu lembrei de uma situação, uma vez, em que eu tive um sonho muito frustrado. Eu estava há pouco tempo atrás, em 2021, no auge da pandemia, né? Quando a gente estava ali, 2020, 2021, eu estava fazendo muitos planos para minha carreira, pro meu posicionamento na internet e tudo mais. E Deus frustrou os meus planos. Numa busca de direcionamento meu e do Rodrigo com relação à nossa empresa, à nossa construtora, nós já tínhamos trabalhado juntos, né, há um tempo. E eu sou formada em comunicação, o Rodrigo é engenheiro, então assim, durante muito tempo a gente trabalhou junto, mas naquela época nós não estávamos trabalhando e eu já tinha colocado no meu coração que a gente não ia trabalhar mais junto. Falei, não dá certo trabalhar marido e mulher, então não, né, eu vou trilhar meu caminho, e eu já tinha assim feito todos os planos certinho para encontrar esse lugar ali de, vamos dizer assim, carreira solo. Acontece que Deus tinha outros planos para nós. E um dia, orando, eu e o Rodrigo estava buscando direção do Senhor. O Senhor, nós estávamos num monte orando, e o Senhor nos trouxe uma palavra, que o Rodrigo tinha desafios para serem enfrentados, mas que o chamado era para que eu voltasse para dentro da empresa. E eu tive a seguinte palavra, que era para eu arrumar a casa. E a gente sabia que tinha alguns processos, alguns procedimentos que a gente tinha que implantar, melhorar dentro da empresa. E eu, com muita resistência, eu acatei ao pedido do Senhor e frustrei os meus planos para trilhar um caminho de obediência. E eu sei, por experiência própria, que não é fácil ter os nossos planos frustrados. Mas é um caminho de aceitar com obediência aquilo que o Senhor tem para nós. E nessa manhã o Senhor me trouxe essa palavra porque muitas vezes nós queremos que a nossa caminhada com Deus seja uma caminhada de apenas realização dos nossos desejos.
Muitas vezes nós não queremos a frustração de sermos confrontados com a vontade do Senhor, contrária à nossa vontade, aos nossos desejos. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele tem os melhores planos para nós. E que ainda que os nossos desejos momentâneos, os nossos sonhos não sejam realizados, os planos do Senhor serão sempre melhores e maiores do que os nossos. Por isso nós precisamos confiar que os planos do Senhor são sempre melhores e maiores que os nossos. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia num texto que talvez você já tenha ouvido falar, né? É um termo que muitas vezes, né, as pessoas falam, nem sempre a gente conhece o texto a fundo na palavra, talvez você nem saiba que isso esteja na Bíblia. Então é no livro de Gênesis. Eu recentemente estou fazendo um estudo, né, a respeito de Gênesis, mas esse texto especificamente mexeu muito comigo e eu quero compartilhar com você. Então tá em Gênesis capítulo 11, logo no versículo 1, a gente vai olhar hoje sobre a perspectiva da Torre de Babel. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você conheça essa mensagem como um conhecimento, né, cultural, difundido e tudo mais, mas hoje nós vamos ver sobre a perspectiva de Deus e sobre a perspectiva da frustração de Deus a respeito dos planos que não estão alinhados com a vontade do Senhor. Então vamos lá, a gente vai ler a partir do versículo 1, fala assim: a gente está falando aqui logo após do dilúvio, em que Deus reconstrói toda a criação a partir de Noé, né, a partir da arca de Noé. Então a gente está vendo aqui como o povo está se organizando pós-dilúvio, pós a reconstrução de Deus de toda a humanidade. Fala assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los. Bem, usam tijolo em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados na face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, que é Babilônia, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Bom, esse é o texto de hoje. A gente tem ali pós-dilúvio o Senhor falando, né, para os homens que eram para eles irem, se espalharem, se multiplicarem sobre a terra. Mas aqui nós vemos um povo que desobedece à ordem do Senhor e resolve se fixar em um só lugar. E além de se fixar em um só lugar, aqui no versículo 4, fala assim: aquele povo que estava se reunindo para se fixar ao invés de se espalhar, fala assim: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A gente tem um contraste muito grande aqui, de um povo que resolve desobedecer a palavra de Deus e resolve, por um propósito de se edificar, de buscar o seu propósito de obter fama, reconhecimento, ao invés de obedecer e glorificar ao Senhor. Quando Noé acaba de sair da arca, ele fala assim, no capítulo 8 de Gênesis ainda, logo que Noé sai da arca, ele fala assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e árvores, ofereceu como sacrifício, queimando sobre o altar. Então a gente tem um contraste. Noé, logo após sair da arca,
a primeira coisa que ele faz é construir um altar para Deus, onde ele oferece sacrifícios. E só então ele vai cultivar a terra, vai cuidar dos animais e vai fazer com que a sua família exerça o chamado de Deus, que é para se multiplicar. E logo a um tempo, após um tempo, a gente vê esse povo construindo não um altar ao Senhor, não obedecendo ao Senhor do chamado de multiplicar, mas sim de construir uma torre em honra e glória do próprio nome do povo e não em honra e glória do nome de Deus. E você pode me perguntar nesse momento, Ana, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a sua vida e tem a ver com a minha vida. Nós muitas vezes nos dedicamos não a construir altar ao Senhor, mas construir torre em prol da nossa própria vontade, da nossa vontade de sermos reconhecidos, da nossa vontade de termos o nosso nome exaltado. Assim como no começo da live aqui, eu comecei falando com vocês que eu estava nesse caminho. Durante muito tempo eu estava buscando a minha exaltação profissional, o meu caminho, e de repente Deus vem e quebra a minha torre e fala, não é isso que eu tenho para você nesse momento. Eu tenho para você nesse momento não é o foco na sua carreira, mas é ajudar o seu marido dentro da empresa de vocês. Muitas das vezes Deus ele vai vir para quebrar as torres que nós construímos em prol da nossa própria vontade e dos nossos desejos, porque os nossos desejos muitas vezes se desviam da vontade do Senhor, do desejo do Senhor de nos construir, de nos edificar. Então, a palavra de hoje vem para nos mostrar que muitas das vezes, ao invés de estarmos construindo altar dentro do nosso lar para glorificar o nome do Senhor, nós estamos construindo torres. E essa torre, talvez você lendo, ouvindo essa mensagem e lendo aí na sua Bíblia, você imagine uma torre como se fosse a Torre de Pisa, uma torre alta. Mas aqui a gente não fala sobre uma torre que está sendo edificada até chegar aos céus, sendo construída em altura para chegar ao céu. Quando o povo fala aqui uma torre que chega até o céu, na verdade é a grandiosidade do templo, É essa grandiosidade desse templo que está ali sendo edificado para benefício próprio e até para cultuar outros deuses. E era isso que aquele povo estava se afastando do Senhor. Por isso o Senhor, ao ver aquele projeto de construir uma torre tão alta assim, teve que descer do céu para mostrar que aquele plano que os homens tinham era tão raso, mas tão raso, que ao invés de estar subindo aos céus, era Deus que precisava descer dos céus para a terra para destruir, para frustrar aquele plano dos homens ali que não estavam levando ao caminho do Senhor. Muito pelo contrário, se eles continuassem naquele caminho, eles iriam muito mais destruir-se do que edificar-se. Quando Deus me fez os sonhos serem frustrados para eu voltar a trabalhar com meu marido durante um período, é porque a minha casa precisava ser edificada. Talvez se eu tivesse percorrido os meus sonhos, os meus planos, e eu tinha, gente, um planejamento todo definido ali, passo a passo. Eu gosto de planejar as coisas, eu gosto de idealizar. Se eu tivesse seguido naquele caminho, o que teria acontecido comigo, com o meu casamento? O Rodrigo precisando de ajuda e eu era a pessoa que tinha condições de ajudá-lo, de edificá-lo, de ajudar a edificar a nossa empresa. Se eu tivesse seguido o meu caminho, qual ruína teria se instaurado dentro do meu casamento? Eu não estou dizendo que você precisa abrir mão dos seus planos para ajudar seu marido, ou seu marido precisa abrir mão dos planos dele, mas quando os nossos planos não estão alinhados com o propósito do Senhor, Deus ele vai frustrar os nossos planos. Ele vai vir como veio em Babel ali, e Babel significa Babilônia, ele vai vir ali para frustrar os planos daquele povo, porque não se alinham aos planos do Senhor. E a pergunta que eu quero deixar para você é: o que você faz quando os seus planos estão sendo frustrados pelo Senhor? Talvez você esteja vivendo esse momento
em que os seus planos não estão acontecendo da forma como você idealizou. Talvez você esteja vivendo momentos aí de mudança de rota. Você idealizou, né? Nós estamos aí no meio do ano. Nós estamos no primeiro dia do mês de agosto, né? Pós-férias. Um tempo em que a gente de repente para e planeja. Nossa, daqui pra frente até o final do ano eu quero fazer assim, porque no primeiro semestre eu não consegui. E talvez você não tenha conseguido porque lá em janeiro você idealizou coisas que não estavam alinhados à vontade do Senhor para a sua vida. E o que é que nós fazemos diante das frustrações? Será que nós vamos nos posicionar diante de Deus como crianças mimadas, que não aceitam a vontade do Senhor e que fazem birra, esperneiam? Ou nós vamos nos posicionar diante do Senhor com o coração humilde, falando para o Senhor: Senhor, até aqui eu tentei com a minha força e não deu certo. Eu não quero mais tentar com a minha força, Senhor, porque eu confio que os planos do Senhor são sempre maiores e melhores do que os meus. Quando Deus desceu, ele viu que aquela cidade estava sendo organizada em cima de um propósito que não tinha a ver com o Senhor, mas tinha a ver com vontades, com egos inflados de um povo que, ao invés de escolher como Noé, obedecer ao Senhor e construir um altar, estava edificando, estava construindo uma torre que não levava para o caminho que o Senhor queria. E aí, quando o Senhor fala, ele fala assim: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Não é isso que eu tenho para eles. E em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Ou seja, quando Deus frustra os nossos planos, é porque Ele está vendo que se a gente continuar naquele caminho, de repente vai ser tarde demais. E Deus, Ele quer que a gente tenha um caminho de abundância. Deus quer que a gente tenha um encontro sobrenatural com Jesus e que a gente, encontrando Jesus, a gente continue, permaneça em Jesus. Que a gente não tenha os planos frustrados, que os nossos tombos, orientados pela nossa própria vontade, não sejam destruidores de nós mesmos. Porque Jesus é aquele, como a gente falou em outros, né, na live passada, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nele nós encontramos os propósitos de Deus para a nossa vida. Nele nós encontramos a vida em abundância que Deus tem para nós. Nós temos um contraste aí desse povo da Babilônia e da vontade de Deus, porque eles estavam sob a orientação do inimigo, do diabo. Eles estavam percorrendo o caminho que o diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo vem de uma forma para nos trazer... A vontade do diabo é completamente diferente da vontade de Deus. Os planos do diabo podem parecer maravilhosos, como uma torre maravilhosa, como um monumento, como uma vontade, mas no fundo Deus tem para nós uma casa estruturada, edificada na rocha. Quando nós não entendemos os planos do Senhor, a gente se frustra de não ver os nossos planos indo para frente, quando na verdade Deus está falando: não é aí que eu quero que você edifique a sua casa, não é talvez nos planos da sua carreira que Deus quer que você edifique a sua casa. Deus não quer que a gente construa torres em benefício próprio, desalinhados com a vontade do Senhor. Mas Deus quer que a gente se achegue diante do altar dele, para que a gente apresente os nossos planos a ele e entenda se esses planos estão ou não alinhados à vontade do Senhor. E Jesus é aquele que vem nos permitir ter o altar de Jesus, de Deus, dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos. Nós não precisamos hoje ir a um lugar específico para estar na presença de Deus. Lá no texto de Mateus fala que Deus quer que nós entramos no nosso quarto, no nosso secreto, e ali, diante do altar de Deus, ajoelhados, talvez na nossa cama, no nosso sofá, talvez debruçados na mesa da nossa casa, a gente possa se achegar diante do Senhor,
do templo do Senhor, do altar do Senhor, e perguntar a Ele: Senhor, qual é a direção que eu possa ter? E diante de uma frustração, nós precisamos nos perguntar: o que eu faço diante de uma frustração? E eu quero ver 3 textos com vocês. Quando Deus frustra os nossos planos, a primeira coisa que nós precisamos entender diante de uma frustração de um plano, a primeira coisa: Deus está no controle. Eu quero que você grave muito bem essas 3 coisas que eu vou falar para você. A primeira delas é: Deus está no controle. Nós não podemos esquecer que Deus desce dos céus para mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir, para frustrar os nossos planos que não se alinham à vontade dele, porque se a gente continuar nesse caminho, a gente vai tomar um tombo tão grande que pode correr o risco de nós perdermos a nossa própria vida num caminho sem volta. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 8, 28. Fala assim, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. A primeira coisa que nós precisamos ter firme no nosso coração para saber lidar com as frustrações da vida é que Deus está no controle de tudo. Se os seus sonhos hoje estão sendo frustrados, é porque Deus está no controle de tudo. E se Ele é esse Pai que nos ama, que nos justifica, que derrama sua misericórdia, que entrega o próprio Filho para morrer por nós, para nos dar acesso à vida eterna, a uma vida de lavar os nossos pecados, de redimir dos nossos erros, nós precisamos estar firmes nesse altar, onde Deus tem o controle de tudo. Se os nossos sonhos estão sendo frustrados, é porque Deus está no controle de tudo. E aí, diante de uma frustração, nós temos uma escolha. Ou nós vamos entender isso como uma punição e vamos nos afastar do Senhor, ou vamos nos achegar cada vez mais e nos firmar, sabendo que Ele está no controle, que Ele nos ama e que os planos dele são muito melhores e maiores do que os nossos. Nós podemos sim fazer planos, mas o Senhor tem os melhores planos. Então a primeira coisa é que Deus está no controle. E a segunda coisa é que nada, nenhuma frustração, nenhum desejo, nada pode nos afastar do amor de Deus. E ainda em Romanos, aqui, alguns versículos adiante, fala assim, no versículo 38, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos entender que Deus está no controle e que nada, nem mesmo a frustração de um grande sonho, pode nos afastar do Senhor. Nada pode nos afastar do Senhor. Nem um aborto, nem um plano frustrado, nem uma mudança de rota, nem um desejo, nada pode nos desviar do caminho do Senhor. Nenhuma frustração tem esse poder. Quando Deus desce e derruba aquela torre que aquelas pessoas estavam construindo, faz com que elas parem a construção daquela cidade, nada pode afastar da presença do Senhor. Quando eles construíram, começaram a construir a Torre de Babel, e Deus frustrou os planos daquelas pessoas, depois de muitos anos, vem o rei Nabucodonosor e tem um propósito de resgatar aquela construção. E ele faz planos e ele destrói tudo aquilo que tinha sido construído e constrói a fundação daquela torre. Mas como ele estava retomando um plano
que não era do Senhor, o que acontece? Nabucodonosor, ele morre antes que a cidade da Babilônia, daquele templo da Babilônia ali, possa ser reconstruído. E hoje o que nós vemos é um encontro arqueológico de uma torre, de uma edificação. A gente tem a imagem do alto daquela, né, imagem geológica, vamos dizer assim, não sei se eu estou falando certo, mas a imagem do alto daquela terra ali, daquele momento, daquela idealização daquele sonho. Eu devia ter pego a foto, mas se você olhar de cima para aquela região, a gente vai ver exatamente a construção, o acidente do terreno, como se fosse o pessoal tivesse cavado para construir. Mas da segunda vez, as pessoas tentaram insistir naquele plano e foram frustrados novamente, porque não era a vontade do Senhor que aquele templo tivesse sido construído. E quantas vezes nós somos frustrados, 1, 2 vezes, e a gente insiste, como aquelas pessoas, em planos que não são do Senhor. A gente insiste, dá errado e a gente insiste. A gente faz planos. Nessas férias eu estava em Itajubá com os meninos e nós planejamos ir no cinema assistir um filme. E aí na quarta-feira nós tentamos ir, não conseguimos. Chegamos lá, estava lotado e não conseguimos entrar. Na quinta-feira a gente falou, não, a gente vai hoje comprar o ingresso em casa. E aí quando a gente entrou para comprar o ingresso do filme, o filme tinha mudado de horário. De quarta para quinta tinha mudado o horário. E a gente estava já atrasado e não conseguimos ir. E aí eu falei para os meninos, não preocupa, na sexta a gente vai. Só que na sexta a Júlia acordou passando mal, vomitando. E aí chegou no meio da manhã, eu olhei e falei, Senhor, me perdoe. Porque eu estou insistindo num plano que agora eu vejo que não é o plano do Senhor. Eu não sei se é por conta do filme, eu não sei o que é. Mas eu estou insistindo em algo que talvez não seja para nós irmos. Durante 3 vezes eu insisti. E nós somos assim, ao invés de perguntar, Senhor, o que temos para hoje? Qual é o plano do Senhor para o dia de hoje? A gente insiste em planos que não são do Senhor. Ontem à noite, eu já sabia que Deus queria que eu falasse sobre frustração de planos. Mas eu não tinha nem esse texto, nenhum desses 2 textos de Romanos, e nem esse texto que eu vou ler agora, o 3º texto. Mas eu tinha um versículo, né? Deus me deu ali um versículo desse 3º texto. É o Salmo 62, mas eu tinha encontrado uma referência apenas de um versículo desse Salmo, que é o versículo 8. Confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. E aí eu li, eu falei assim, gente, mas está tão raso isso, né? Confiar em Deus, que ele é o nosso refúgio. Ok, mas está muito raso. O que é que o Senhor está querendo falar comigo a respeito disso? E era uma referência de um outro estudo que eu estava pegando carona, né? Que era confiar na providência de Deus, ou seja, confie que Deus ele vai te dar. Mas eu falei, tá muito raso. Mas aí o que eu não sabia, olha só o que o Salmo 62 fala. A partir do 1º versículo a gente tem isso, mas eu vou ler a partir do versículo 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Olha como Deus é lindo, gente. Eu me emocionei demais porque no estudo que eu tinha pego como referência, ele dava essas 3 orientações. Deus está no controle, nada pode nos afastar da presença de Deus e confie na providência de Deus. E não estava, esse estudo que eu peguei não estava fazendo nenhuma referência à Torre de Babel. Nenhuma referência. Era sobre frustração de sonhos e desejos. Mas quando eu pego o texto, eu vejo Deus falando comigo e com você. Somente Ele é a minha rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Olha só como é lindo.
Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Olha só, aquelas pessoas estavam construindo uma torre em busca da própria honra, de exaltar o próprio nome. Quantas vezes nós buscamos o reconhecimento, a aceitação das pessoas? A gente está mudando o nosso comportamento em busca de aceitação de homens, em busca de fama, de poder. Eu confesso que lá em 2021, quando eu fiz o meu plano, no fundo, eu queria ser famosa. Eu queria ter reconhecimento do meu trabalho. Eu queria construir tijolinhos da minha carreira. E Deus falou, não é isso que eu tenho para você, Ana Cláudia. Eu tenho para você a edificação da sua casa. Eu tenho para você uma construção, um apoio para o seu marido. É isso que eu tenho para você agora. Não é a exaltação do teu nome, mas é glorificar o meu nome diante daquilo que eu vou fazer na edificação do teu casamento. Eu quero levar você e o Rodrigo para um novo nível. E Deus talvez esteja falando para você agora. Somente eu, é Deus falando para você nesse momento, somente eu sou a rocha que salva. Eu sou a sua torre alta. Não queira construir torre com a sua própria mão. Não queira construir castelo, edificar monumentos dentro da sua casa. Quando eu sou a torre que salva, não serei abalado. A Torre de Babel foi desconstruída, foi frustrada. E quando Nabucodonosor tentou construir a torre novamente Deus frustrou os planos daquele povo. Mas a torre construída em Deus, a torre que é Deus, a torre que é Jesus e o Espírito Santo, não será abalada. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Se você está buscando reconhecimento dos homens, se você está buscando a honra por meio da aceitação dos homens, saiba que a honra do teu nome está no nome de Jesus. Está em Deus, não está nos homens, naquilo que nós construímos com o nosso próprio braço. Antes de nós debruçarmos os nossos olhos diante dos nossos sonhos, que a gente vá como Noé foi, no altar de Deus, perguntando, Senhor, para onde eu vou? O que é que o Senhor quer que eu faça? Para onde quer que o Senhor quer que eu vá? Quando eu idealizei a minha carreira, eu saí da faculdade, a minha vontade era de construir a minha carreira em São Paulo. E eu tinha uma carreira maravilhosa, eu tinha sido promovida, eu tinha planos em São Paulo. Mas sabe o que eu tinha dentro da minha casa, dentro do meu apartamento? Uma casa vazia. E um dia eu fiz uma oração. Senhor, eu não quero mais almoçar e jantar sozinha nesse apartamento vazio. E sabe o que o Senhor fez? O Senhor frustrou os meus sonhos de morar em São Paulo. E me deu uma família. E me trouxe muito longe do que eu imaginei um dia estar. Eu nunca imaginei estar tão longe de Itajubá, da casa dos meus pais, mas Deus tinha para mim aquilo que Ele fez para muitos homens da fé. Saia de perto da tua parentela e vai para onde eu vou colocar você. Deus, Ele tinha um plano de ir e multiplicar a minha família longe do território onde eu idealizei. Ele frustrou os planos da minha carreira em São Paulo para me trazer primeiro para Belo Horizonte, depois para Sete Lagoas e hoje aqui para Lagoa dos Ingleses, aqui em Nova Lima. Longe de tudo aquilo que eu idealizei. Mas aonde a torre do Senhor está, na minha casa, aonde eu sei que hoje eu estou vivendo no centro da vontade do Senhor. Porque um dia Ele falou pra gente, no ano passado, eu vou te levar para um lago lindo, uma água linda, um lugar lindo. É ali que eu quero que vocês estejam nesse momento. E hoje Deus está falando para você, eu frustro os teus planos, porque os planos que eu tenho para você são muito maiores. Eu sou essa torre alta. Não queira construir uma torre alta. Glorifique a torre que já existe. Não queira construir uma torre que te leve ao céu, mas esteja em comunhão, viva no caminho que é Jesus, viva na torre que leva aos céus, viva em comunhão com Jesus. Ele é a nossa torre,
a torre que glorifica o nosso nome, que faz o nosso nome ser famoso para glorificar o Senhor. Quando Deus, logo em seguida de Babel, ele escolhe Abrão, que mais tarde vai ser chamado de Abraão, ele derrama a promessa de Abraão sobre o povo que ele quer edificar. Quando ele desce dos céus, ele frustra a torre de Babel, ou seja, falando que o desejo que vocês têm pelas próprias mãos de ter o nome famoso não vai acontecer. Mas com Abraão ele fala: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Quando nós estamos firmados na torre que é Jesus, que leva verdadeiramente ao céu, o nosso nome se torna famoso, Deus honra a nossa busca, Deus nos abençoa. Mas quando nós estamos construindo torres com as nossas próprias mãos, na ilusão de que aquilo vai glorificar o nosso nome, nós somos frustrados. Se Deus está frustrando um sonho seu, um desejo seu, se você olha para a sua vida e fala: eu tô com uma vida frustrada, saiba que Deus está frustrando os seus planos, mas que os planos deles não podem ser frustrados. Porque nada, nada, nada pode frustrar os planos do Senhor. O Senhor fala, né? Os planos do Senhor são muito maiores. Eu tenho os planos para vocês. Planos de prosperar e de não causar dano. Planos de trazer um futuro melhor para vocês. É isso que nós precisamos confiar. O mundo vai falar que você precisa prosperar, que você precisa crescer, que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo, mas Deus tem um plano certo para você. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo a voz de obediência, de frustração hoje para um plano maior edificado na rocha que é Jesus? Ou nós estamos ouvindo as vozes do mundo que fala para você pode ser aquilo que você quiser, a hora que você quiser, você pode conquistar o mundo, mas espera aí, Deus quer que você caminhe, trilhe um caminho completamente diferente do que o mundo está falando para você. Nós precisamos ter discernimento. E se você um dia já se perguntou: eu não sei ouvir a voz do Senhor, hoje eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor me falando: descanse somente em ti, Ana Cláudia. Descanse somente em mim, Ana Cláudia. Ó, sua alma, de Deus vem a esperança. E Ele está falando não é só comigo hoje não, é com você também. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. E eu vou continuar a ler Salmo 62, versículo 9. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. E aí eu quero deixar uma pergunta a você. Como tem sido o seu procedimento diante de uma frustração do Senhor? Diante da frustração dos seus sonhos feito pelo Senhor? Qual é a sua escolha? Continuar firme no Senhor ou se rebelar como uma criança mimada que faz birra diante de um sonho frustrado, de um desejo não atendido? Talvez um desejo não atendido do Senhor seja o livramento que o Senhor está derramando, a graça do Senhor sobre a sua vida. Porque se você tiver aquele desejo atendido, seu coração vai estar muito longe, muito afastado da presença do Senhor. Que a gente aprenda
a agradecer por sonhos frustrados. Que a gente aprenda a agradecer. E olha só, ontem, ao voltar de viagem, os meninos falaram: mãe, que tal a gente ir no cinema ontem? E aí eu falei: quem sabe a gente vai, né? Não foi lá em Itajubá? Talvez seja. E mais uma vez, Deus frustrou os sonhos dos meus filhos e os meus. E mais uma vez, eu insisti, mesmo tendo ouvido a voz do Senhor 1, 2, 3 vezes. Eu precisei ouvir 4 vezes para mudar a minha rota. Será que a gente precisa fazer tudo isso mesmo? Será que a gente precisa ser tão resistente à voz do Senhor que fala, que grita, que insiste em falar com a gente e a gente insiste em desobedecer? A gente insiste nos nossos caminhos? Que Deus quebre mesmo as torres que nós estamos construindo que não levam para a vontade do Senhor e edifique em nós altares dedicados ao Senhor. Que aonde quer que a gente vá, a gente lembre de estar sempre ajoelhado diante de Deus, buscando dele a direção para os nossos sonhos. Porque é muito mais fácil construir do que reformar. É muito mais fácil construir. Se você já vivenciou uma reforma na sua casa, você sabe que eu estou falando, a reforma dá muito mais trabalho do que uma construção. É muito melhor construir o sonho em cima da vontade do Senhor do que ter que reformar, do que ter que consertar o estrago em uma reforma. Escolha construir altar ao invés de construir torre para si mesmo. E viva na torre que é Jesus, porque ele sim vai alto, ele sim vai direto, ele sim sobe aos céus, ele é o caminho, ele é a torre. Que a gente confie nessa torre e viva nessa torre todos os dias da nossa vida, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque Jesus é o caminho. Amém? Vamos entregar a Deus agora os nossos pedidos, o pedido que está no seu coração. Entregue ao Senhor agora. Oh, Pai, louvado seja o seu santo nome, Pai, porque não fui eu que trouxe essa palavra, mas foi o Senhor. Eu te agradeço, Pai. Eu não teria aberto a minha Bíblia nessa passagem se não fosse o Senhor. Perdoa, Pai, todas as vezes que nós construímos torres com a nossa própria força, Pai. Nos perdoe, Pai, por não sonharmos os sonhos que o Senhor tem para nós. Oh, Senhor, acolha-nos no seu colo, Pai, os nossos pedidos. Nos dê discernimento espiritual para entender quais são os planos do Senhor para a nossa vida. Que a gente não precise recalcular a rota, porque nós estamos no centro da vontade do Senhor. Não permita que a gente se desvie, Pai, porque todos os outros caminhos são caminhos de morte, de dor. E nós não queremos isso para nós, Senhor. Nós não queremos viver longe da Tua vontade, Pai. Coloque em nós um coração obediente, sensível à Tua vontade, Pai. Sensível ao Teu chamado. E no Senhor queremos colocar a nossa esperança. Que nós não tenhamos o desejo de exaltar o nosso nome, mas de glorificar todos os dias o Teu nome, Senhor. Por meio do Teu trabalho, do nosso trabalho, por meio dos dons que o Senhor nos deu. Aonde quer que nós possamos estar, que o Seu nome seja exaltado, que diminua nós para que cresça o Senhor, Pai. Nos perdoe por todas as vezes que nós desviamos do Teu caminho, Senhor, para exaltar o nosso nome, para buscar, Pai, a exaltação do nosso nome. Não é isso que o Senhor quer. Que por meio da nossa obediência o Senhor seja exaltado, Pai. O Senhor seja glorificado, Senhor. Perdoe as nossas falhas. Nós entregamos todas as nossas frustrações diante do Senhor. Que a gente possa olhar, Pai, para todas as frustrações do Senhor
na nossa vida e entender que isso foi livramento, que isso foi bênção, Pai. Quantas vezes eu chorei por sonhos frustrados, quando ao invés de choro eu devia ter agradecido, ajoelhado diante do Senhor e agradecido, Pai. Oh, meu Pai. Nos perdoe, Pai. Coloque em nós um coração humilde e aquebrantado. Um coração disposto a agradecer por tudo que acontece na nossa vida. Por sonhos frustrados, por bênçãos recebidas. Que a gente tenha o mesmo coração agradecido diante de sonhos frustrados e sonhos atendidos. Porque o Senhor está no controle de tudo. Que a gente não esqueça que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Só Jesus leva a Ti, Senhor. E nessa torre nós queremos viver. É nessa torre que nós queremos viver. A torre que leva ao Senhor, que é Jesus. É nele que nós queremos edificar a nossa casa. Que a gente busque, Pai, não a torre do mundo, não as promessas e as falácias do mundo, as mentiras do mundo, mas que a gente busque o altar do Senhor dentro da nossa casa. Eu clamo, Pai, para que o Senhor entre nos nossos lares, Pai, nessa manhã, e nos mostre aonde estão os nossos erros, aonde estão as nossas torres. Talvez muitos casais estejam vivendo em torres, cada um numa torre, Pai. Quando o Senhor quer que nós estejamos ajoelhados diante do Teu altar. Quebra mesmo as torres desses casamentos e construa altares, Pai. É no altar que a gente faz a Tua aliança, Pai. É no altar que nós firmamos a aliança do casamento. E é no altar que nós queremos ser edificados. Não é em torres falsas, construídas pelo inimigo, mas é no altar. Renova, Pai, a nossa aliança individual, a nossa aliança coletiva, que sejamos igreja diante do altar do Senhor, e não em torres construídas pela força do homem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus tenha te tocado nessa manhã, como Ele me tocou. Que os sonhos frustrados do Senhor sejam recebidos no nosso coração como bênção e como livramento. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei explicar a emoção que eu estou sentindo agora. Mas Deus deu essa palavra do Salmo 62. E eu te convido a ler esse salmo. Não fui eu que trouxe essa palavra hoje. Não fui eu que trouxe esse salmo, mas foi o Senhor. A hora que eu abri essa mensagem, eu falei, por que eu vou falar isso? Não tem nada a ver esse Salmo 62 com versículo 8. E aí, quando eu li a partir do 5, eu falei, Deus, como assim? O Senhor está me trazendo exatamente a palavra da torre. E eu fiquei maravilhada com o poder do Senhor. São mais de 130 lives até agora. Eu nunca imaginei. Eu, Ana Cláudia, com meu perfil de falta de disciplina, conseguir fazer mais de 130 lives. São 130 semanas. Mais de 130, acho que são 133, se não me engano. E isso é graça do Senhor. É a torre do Senhor sendo edificada na minha vida. De uma busca incessante da presença de Deus. E quantas coisas o Senhor tem feito na minha vida, no meu casamento, na minha carreira, que já não é mais minha, mas é do Senhor. Eu idealizei ser uma publicitária. Eu idealizei ser uma comunicadora. Mas Deus me fez como uma evangelista. E é nessa torre que eu quero viver todos os dias da minha vida. Porque todos os planos que eu já tive na minha vida são muito, muito pequenos diante dos planos que o Senhor tem me permitido viver na torre dele. Que você encontre o caminho para a torre.
Que você decida pelo caminho da torre de Jesus, não na sua torre. Que a sua torre seja desconstruída, nela seja construído um altar que leve para a torre de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo grande. Que Deus te abençoe. Os planos frustrados do Senhor são livramento, são bênção. Que você tenha humildade e um coração aberto para aceitar a bênção do Senhor na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Te encontro aqui, se Deus quiser, se Ele permitir, se for da vontade do Senhor, na próxima terça-feira. Em nome de Jesus. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até semana que vem.